Boa noite, meus caros amigos, amigas. Estamos já nos preparando para responder as perguntas de hoje, dessa nossa live, que nós fazemos toda segunda-feira neste horário, ok? Seja bem-vindo a essa nossa live. Você pode mandar sua pergunta aí pela internet, ok? Pelo nosso e-mail. E já tenho aqui as perguntas que já chegaram durante o dia. Vamos, antes, rezar e entregar a Deus esse nosso programa, pedindo a Ele a sua graça, a sua bênção, a inspiração do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Enviai, Senhor, sobre nós o teu Santo Espírito. Ilumine, Senhor, a nossa inteligência, a nossa memória, para responder todas essas perguntas, Senhor, segundo a sã doutrina católica. Pedindo também à Virgem Maria a sua intercessão para nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros amigos, amigas, já estamos aqui para responder as perguntas de hoje. E eu vou começar pelas perguntas do YouTube e depois vamos responder também algumas perguntas do Facebook. E você pode encaminhar sua pergunta aí para nós pelo Facebook, ok? Cremilda Soares pergunta o seguinte: o senhor tem uma oração de Madre Teresa de Calcutá, poderia passá-la? Cremilda, no meu site cleofas.com.br, você vai encontrar ali orações a Santa Teresa de Calcutá. Agora, eu escrevi um livro, esse livro aqui, sobre a vida da Madre Teresa, né? E aqui nesse livrinho você tem também, no final, o último capítulo, devoções, né? Orações, principalmente a novena a Madre Teresa de Calcutá, ok? Então, você pode entrar no nosso site, cleofas.com.br, ou pode nesse livro sobre Santa Teresa de Calcutá. Você vai encontrar ali também orações. Professor Fernando Castro. Professor, quero me consagrar a Maria Santíssima em 2020 pelo método de São Luís de Montfort. Mas eu sou um fumante e também bebo bastante. Qual a orientação da igreja? Devo abandonar tudo? Ô Fernando, primeiro eu quero dizer que é uma coisa muito boa fazer a consagração a São Luís de Montfort. Tem aqui o livro dele, né, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. Sabe, e me impressiona muito esse tratado, porque o Papa João Paulo II disse que depois que ele leu esse tratado, que um amigo dele, que era inclusive um alfaiate lá na Polônia, no tempo da guerra, no tempo que o nazismo invadiu a Polônia, um alfaiate místico, muito espiritual, deu para ele o livro de São Luís de Montfort, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. Ele diz que esse livro, esse tratado, mudou a devoção dele à Nossa Senhora. Ele disse: eu também tinha um pouco de receio de que a devoção à Virgem Maria colocasse Jesus um pouco na sombra, né? Mas depois que eu li o Tratado de São Luís de Montfort, acabou. Ele disse: eu entendi que Maria leva Jesus, mas que Jesus também leva a Maria. Interessante, né? E por isso ele consagrou todo o seu pontificado a Nossa Senhora, colocou no seu brasão Totus Tu, né, Maria. Muito bem, então, ô Fernando, vale a pena sim você fazer. Você disse que você fuma e você bebe. Ora, então é o seguinte, claro, lute para deixar isso. E eu penso que a própria consagração, quando você fizer, vai te dar força para você deixar isso. Agora, faça, antes da consagração,
que você escreve a consagração, né, toda num papel e você assina. Antes de fazer isso, aconselho que você faça uma boa confissão e entregue essas suas dificuldades de cigarro, de bebida, na mão de Nossa Senhora, ok? Mas eu penso que isso não impede não você de fazer a consagração, desde que você faça corretamente. Alguém que se identifica aqui como renáticas e renáticos, fiquei com uma dúvida. Se Deus não destrói nada do que cria, por que as estrelas explodem, criando as novas ou buraco negro? Eu acredito que esse mundo irá explodir porque a matéria não é eterna. A gente percebe que a matéria em qualquer parte do universo sempre se acaba em algum momento. Olha, de fato a matéria não é eterna. Esse mundo não é eterno, porque esse mundo é material. Então, tudo vai acabar. A única coisa que não acaba é Deus. Mas não é acabar também no sentido de desaparecer. É acabar no sentido de ser transformado. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1047, ele fala claro, o mundo não vai acabar, o mundo vai ser transformado. Haverá novos céus e nova terra. Nós não vamos acabar. O nosso corpo vai acabar, nosso corpo vai morrer, mas haverá ressurreição. Não é? Então é nesse sentido. Então realmente a natureza, tudo que é material um dia vai acabar. Ok? Haverá uma ressurreição da carne e haverá também para o universo uma transformação com novos céus e nova terra, é o que a igreja ensina. A igreja não sabe quando e nem como isto vai acontecer, mas a igreja fala que isso vai acontecer. Ok? Muito bem. Maria da Penha, professor, tem muitos vídeos dizendo coisas horríveis do nosso Papa. O que verdadeiramente é a verdade? Ô Maria da Penha, eu já falei, né, aqui uma vez, eu não considero nenhuma dessas acusações ao Papa, de jeito nenhum. O Papa é um Papa legítimo, foi eleito legitimamente. O Código de Direito Canônico da Igreja, né, diz que o Papa tem o poder soberano na Igreja, ele não pode ser julgado, condenado por ninguém e afastado por ninguém. Ok? E essas acusações contra o Papa, eu não concordo com isso. O Papa tem 83 anos. O Papa viaja pelo mundo inteiro. Agora acabou de ir ao Japão, Tailândia, um sacrifício difícil. Não é? Eu acompanhei a viagem dele, nos seus pronunciamentos, nada de errado. Nada de errado. Sabe, pelo amor de Deus, nós temos que ter respeito com o Papa. Se nós não respeitarmos o Papa, quem é que nós vamos respeitar? É o vigário de Cristo na terra. Deixa ele por conta de Deus. Não cabe a nós julgar e condenar o Papa. Ok? Brasil Livre. Falar mal de uma pessoa em momento de raiva é pecado mortal? Olha, a pessoa que está perguntando, pecado é. Agora, se é mortal ou não, eu já expliquei aqui uma coisa, né? Em toda falta que a gente comete, tem as agravantes e tem as atenuantes. Agravante é quando você já está com a cabeça fria, já passou a raiva, né? E você continua falando mal da pessoa, desejando mal para a pessoa, não perdoando a pessoa. Aí sim é um pecado grave. Naquele momento de raiva, de assim, impulsividade, no momento da explosão, né? Se depois que passou você não falou mais mal, não, pode ser um pecado que não seja grave, seja um pecado leve. Porque aí é uma atenuante. O momento do sangue quente, né, na hora da explosão, é diferente. Então pode ser uma atenuante que torna o pecado menos grave. Agora, evidentemente, sempre é bom evitar falar mal de qualquer pessoa e até estar preparado para isso, né? Ter assim ter como que uma promessa para a gente mesmo, eu não vou falar mal de ninguém, né? Valdeci Gomes, gostaria que o senhor me respondesse uma pergunta. Usar o DIU, que é um método anticoncepcional, é errado? Veja, a igreja não recomenda usar o DIU. Tem dois tipos de DIU. Um DIU de cobre, que realmente ele é abortivo. Por quê? Porque ele não deixa o óvulo, né, o fecundado, o embrião, crescer, colar na parede do útero, então o óvulo é abortado. E o DIU, que tem um nome de
Milena, né? Mirena. Ele é diferente e ele tem uma quantidade de hormônio menor, bem pequeno, mas também pode causar aborto. Entende? Então, ele tem como objetivo impedir, né, a concepção, mas às vezes isso falha. E aí, se falha, ele impede a nidação. Então, aí acontece o aborto. Então, a recomendação é não usar DIU, ok? Porque mesmo com o outro tipo Mirena, pode haver também, segundo alguns médicos, pode haver também o aborto. Opinador RJ, eu tenho uma pergunta. Não sei se já foi respondido em outro vídeo, mas diante dos ocorridos nesta época, a ideia de que estamos nos últimos dias é plausível? Olha, quem pergunta aqui, opinador, ninguém sabe. Jesus falou para os apóstolos, não compete a vós saber os tempos e os momentos que o Pai fixou no seu poder. Está lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8 ali. Quando os apóstolos perguntaram para Jesus, né, Senhor, é agora que o Senhor vai restabelecer o reino de Israel? É agora que o Senhor vai voltar e tomar posse de tudo? Não compete a vós. Jesus diz que ele não sabe quando vai ser o fim dos tempos, a volta dele, então ninguém sabe, entendeu? Então nós não podemos afirmar que nós estamos nos últimos dias, não. O catecismo diz assim, a qualquer momento pode acontecer a volta de Cristo, a parousia, a qualquer momento. A partir do momento que o Cristo subiu ao céu, a qualquer momento ele pode voltar. Mas não sabemos quando, se pode ser hoje, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos. Compete a Deus. Não é algo da nossa atribuição de Jesus, está por conta de Deus. Então o que nós temos que fazer é estar sempre preparado. Vigiai e orai. Pronto. Compete a nós, os evangelhos, nessa semana que vem, vai falar muito disso. Vigiai e orai. Não é porque a gente não sabe quando é que será a volta de Cristo. Ariadina Lira, professor, gostaria de saber sobre o jejum. Quando se encerra, às 4 e sextas-feiras não se pode comer mais nada e dormir mais cedo. E sobre a questão de sendo pais, como educar sem castigos e sem bater, fazer isso nos pecamos como pais, atingimos os mandamentos? Bom, são duas perguntas da Lira. A primeira pergunta, o jejum. O jejum, por exemplo, lá em Medjugorje, né, as videntes que Nossa Senhora pede um jejum a pão e água nas 4 e sextas-feiras. Quem consegue fazer jejum a pão e água na 4 e sexta-feira, faça. Se não consegue fazer, faça de outro jeito. Eu já expliquei aqui que o jejum pode ser feito de 1000 maneiras diferentes. Se você tirar um almoço, por exemplo, já é uma forma de jejum. Se você tirar o café da manhã e o jantar, já é outra forma de jejum. Tem gente que faz jejum tomando só líquido, não toma nada sólido. Então, faça um jejum que você consegue fazer, cumprir. E vale muito diante de Deus, não tenha dúvida. Quem é mais forte? A gente consegue passar o dia inteiro sem comer nada. Amém. Entende? Outros não conseguem. Então pode ser parcial, pode ser integral. Vitor Teles. Bom, a segunda pergunta da Lira, ela fala como educar os filhos sem castigo, sem bater. Lira, castigo nós temos que dar. Tem que dar, porque a criança tem certas coisas que ela não entende. Então, por exemplo, você pode colocar a pessoa de castigo, o filho de castigo num quarto, para que ele aprenda e pense no que ele fez de errado. O que não pode é bater, magoar, humilhar. Isso não pode, que você marca a criança. Mas dar um castigo. Olha, você não vai na festinha que você quer ir porque você não estudou. Porque você fez isso de errado. Porque você, não sei, entende? Eu e minha mãe, nós éramos 8 homens, irmãos. A mãe botava a gente de castigo no quarto. Meia hora de castigo no quarto para aprender, não bater no mais novo, não falar palavrão. Isso, entendeu? Agora, outra coisa muito importante na educação dos filhos. Conquistar o filho. Isso eu bato muito. Eu até escrevi um livro, Educar pela Conquista e pela Fé. O que é educar pela conquista e pela fé? Você sabe o que é conquistar, né? Conquistar é você ganhar o coração da pessoa.
Um jovem, quando conquista a sua namorada, né, ele deixou ela apaixonada por ele, ou vice-versa. E aí, tudo que ele quer, ela faz, ou tudo que ela quer, ele faz, porque está apaixonado. Okay? Roubou o coração do outro. Okay? Então, a gente tem que conquistar os filhos. Como é que você conquista o filho? Não é dando para ele tudo que ele quer. A roupa da marca, ou sei lá, o celular da marca, não. A gente conquista o filho com aquilo que a gente é para o filho. Amigo, companheiro, entendeu? Chama atenção de maneira correta, sem humilhar. Você é amigo dos amigos dele, você acompanha a vida dele com carinho, leva ele para passear com você, para brincar com você, para jogar bola com você, para soltar pipa com você. Se é menina, fazer as coisas de menina. Entende? E aí, depois você pode levar para Deus. Quando você ganhou o coraçãozinho dele, aí tudo que você fizer ele faz. Se você ajoelhar para rezar, ele ajoelha também. Eu vejo isso. Eu vejo isso. Se ajoelha para rezar, ele reza também. Se chama para trabalhar com você, ele vai te ajudar. Mas você tem que ganhar o coração dele. O pai que é grosso, que é estúpido, que xinga, que humilha, esse pai, o filho não gosta dele. O filho não segue ele. Aconselho você que fez essa pergunta, leia esse livro, Educar pela Conquista e pela Fé. Eu penso que pode ajudar. Coisa que eu aprendi muito na minha vida, na educação dos meus 5 filhos e também nas coisas que eu li, que eu aprendi com os outros. Muito bem. Vitor Teles, professor, antes de minha mãe se converter e caminhar para a igreja junto com o meu padrasto, ela fez ligação, né, das trompas, né, a laqueadura. Não pode mais ter filho, além de minha irmã mais nova. Como fica a castidade e o matrimônio nesse caso? O Vitor, não muda. Ela pode continuar tendo vida sexual com o padrasto. Se casou com ele direitinho na igreja, pode ter vida sexual, embora ela não possa engravidar. Né? O fato dela ter feito a laqueadura sem ser convertida, basta agora o que ela fazer? Conta isso para um padre numa confissão e vai ser perdoada. Pronto. E vida nova. E pode viver a vida sexual normal com o marido, tá certo? Desde que, né, esse casamento com ele tenha sido na igreja com o sacramento do matrimônio. Aí você pergunta ainda, como fica a castidade do matrimônio nesse caso? Como posso explicar para eles a importância da castidade, já que também sou recém-convertido? Bom, Vitor, castidade para o casal unido na igreja pelo sacramento do matrimônio é vida sexual normal entre eles, ok? Então, é isso aí que... eu escrevi um livro sobre vida sexual, né? Muitos casais sempre me fazem essa pergunta, o que um casal pode viver, um casal cristão pode viver na vida sexual? O que pode ser feito, por exemplo, no ato sexual de um casal cristão? Então eu escrevi um livro, levei inclusive para o nosso bispo, no Benedito Beni, para dar o imprimatur. Imprimatur é autorização para publicar o livro. Livro assim de doutrina, livro de teologia, tem que ter o imprimatur do bispo, né? Então, o nosso querido Dom Beni deu o imprimatur nesse livro que eu chamei de Vida Sexual no Casamento. É da nossa editora Cleofas. Nós temos uma loja pela internet, loja.cleofas.com.br, tá certo? O livro chama-se Vida Sexual no Casamento. Natan Calisto, professor, falar palavrão é pecado? Ô, Natan, eu acho que depende. Bom, em princípio, a gente nunca deve falar palavrão, porque antes de ser pecado, é uma falta de educação, né? Palavras de baixo calão, né? Então não deve se falar. Agora, tem pessoa que no momento, às vezes, assim, de cabeça quente, no momento de raiva, fala um palavrão, né? Dá uma martelada no dedo, fala um palavrão. Aí, eu penso que aí é mais um desabafo. Agora, se a pessoa fala um palavrão com o sentido de ofender alguém, ferir, aí já é diferente. Aí pode ser um pecado até grave, né? Então, é aquilo que eu já falo. A falta depende dos agravantes e dos atenuantes. Tem que analisar as circunstâncias, né? Agora, palavrão nunca deve ser dito, né? Até por educação, não só por religião, né? Natan Calisto, professor, existe tempo mínimo entre a beatificação e a canonização? Não. O que depende é a existência de um novo milagre.
para a beatificação precisa de um milagre. Para a canonização tem que ter um segundo milagre aprovado, comprovado pela medicina. Então, aí não tem tempo marcado, não. Agora, tem outras coisas que a igreja examina também. Às vezes, depois da beatificação, também a igreja acha outros obstáculos para a canonização. Então, pode demorar mais, pode demorar menos. Muito bem. Divina Assis, professor Felipe, é certo levar a Eucaristia ao enfermo que não quer receber o sacramento da penitência? Bom, ô Divina, se a pessoa tem pecado grave e o ministro da Eucaristia sabe disso, né, então a pessoa tem que confessar. Agora, se o ministro não sabe de nada da vida da pessoa, a pessoa pediu a Eucaristia, o ministro pode perguntar, olha, você não gostaria de confessar? Não, eu não preciso confessar. Bom, o problema é da pessoa. A menos que você saiba, né, por algum motivo, né, o pecado da pessoa e que você acha que realmente a pessoa precise confessar. Então, tem que analisar cada caso, cada história. Agora, em princípio, na missa, todo mundo que vai comungar, o ministro, o padre, não pergunta para ninguém se você precisa se confessar. Não, da Eucaristia. A responsabilidade diante de Deus é quem está recebendo a Eucaristia, certo? O que o ministro deve fazer é deixar claro para a pessoa que não se pode comungar em pecado mortal. E pode até dar uma catequese sobre o pecado, se for necessário, né? Natan Calisto ainda, professor, com quantos anos Maria engravidou de Jesus? O Evangelho fala uma jovem, né? Os exegetas, analisando essa jovem aí, eles, acho que deve ter sido por volta dos 16 anos, algo deste tipo. Quantos anos tinha São José? Não sabemos. Alguns falam que São José já era viúvo, porque tem um livro apócrifo, né, que fala que São José era viúvo, já casado, mas a igreja não confirma isso. Inclusive o Papa João Paulo II tem um livro que de 57 catequeses do Papa sobre a Virgem Maria, que ele fala, não há motivo para querer ver São José como um velho. Não. O João Paulo II pensa que o Papa fosse somente um homem, aí na faixa dos seus 30 anos, que casou com Maria. Vi um site usar que Maria engravidou na adolescência para defender relação / casamento entre adultos e adolescentes, crianças e idosos. Não, nada disso. A gravidez de Maria foi por obra do Espírito Santo na hora que Deus quis, independente de qualquer contexto social, sexual, qualquer coisa desse tipo, né? A gente sabe disso. Nanda SDN, querido professor, quando me casei, meu esposo se dizia ateu e aceitou receber o sacramento do matrimônio por mim. Apesar de ter algumas atitudes de fé, como me acompanhar na missa, se confessar antes de casarmos, fazer curso de noivos, etc., eu acho que ele tinha, na verdade, dúvidas de fé. Hoje, ele se converteu, né, e crê realmente. Nosso casamento foi válido? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Se ele quis casar com você, casaram-se na igreja, houve a cerimônia, né? Não tenha dúvida que o casamento foi válido. Não havia aí nenhum impedimento que impedisse a validade, né? Certamente ele já era batizado, né? Devemos pedir o sacramento do matrimônio novamente? Não, não precisa, fica tranquilo. Maria de Lourdes Viana, professora, adquiriu o livro do Catecismo da Igreja Católica. Como ler o Catecismo? Tem que ser acompanhado com a Bíblia, pode ser ele só. O Maria de Lourdes, normalmente o Catecismo, ele já cita as passagens da Bíblia. Olha, tem muitas passagens. O Catecismo cita a Bíblia 3.000 vezes. Tem passagem que não está transcrita no texto do Catecismo, né? Mas aí você pode ter a Bíblia do lado e você vai acompanhando o Catecismo e vai lendo as passagens bíblicas que ele vai citando. Agora, como é que você pode ler o Catecismo? Pode ler o Catecismo de duas maneiras, ou até mais de duas. Uma maneira é você ler o Catecismo de ponta a ponta. Ler a primeira parte, que é sobre o credo, os 12 dogmas da fé, depois sobre os sacramentos, a segunda parte, a terceira parte, que é a moral católica, com base principalmente nos 10 mandamentos, e a quarta parte, que é a espiritualidade.
Agora, você pode, eu quero estudar a primeira parte da moral, então estuda a terceira parte. Eu quero estudar primeiro os sacramentos, estuda a segunda parte. Eu quero primeiro estudar a parte da espiritualidade, oração, então vai na última parte. Eu quero tirar uma dúvida sobre algum assunto, então você pega lá no final do catecismo, o chamado índice temático. Ele traz por ordem alfabética os assuntos e na frente ele traz o número do parágrafo, onde você pode ler e tirar dúvida daquele assunto. Para facilitar o uso do catecismo, eu escrevi um livro que eu chamei de... Eu fiz assim, uma espécie de um dicionário do catecismo. Eu chamei de o Catecismo da Igreja Responde de A a Z. É o seguinte, de A a Z, eu coloquei umas 300 palavras, né, para que você possa encontrar o que o catecismo diz. E eu apenas transcrevi para cá o que o catecismo fala. Por exemplo, você quer saber o que o catecismo fala sobre o pecado. Então você abre esse livro aqui, como se fosse um dicionário qualquer, né? E você vai lá na letra P, né? Tá aqui, pega aqui e vai na letra P. Por exemplo, vou fazer isso aqui até agora mesmo para você ver. Então, pecado, né? Então, tá aqui. Ordem alfabética, então já achei. Ó, tá aqui. Pecado é uma realidade, né? Tá aqui. Então, você vai ler aí o que o catecismo diz sobre o pecado. Então, é um dicionário baseado no catecismo que facilita muito você encontrar o que o catecismo fala em determinado assunto e tira a sua dúvida, né, sobre esta questão. É muito, muito importante isso, porque é a palavra oficial da igreja. Você viver naquilo que a igreja ensina, você não tem erro, né? E ninguém pode dizer também que você está errado, porque a palavra da igreja é a palavra do Papa, certo? Muito bom. Pedro Brusco, é verdade que sem o homem não existe Deus? Ô Pedro, Deus existe de qualquer jeito. Deus existe independente de qualquer realidade, independente do homem. Deus sempre, né, existiu e sempre vai existir. Lucas Gotteshand, professor, boa noite, estou iniciando a catequese e você sempre é muito bem citado por seu trabalho na internet. Gostaria de agradecer pelo trabalho. Agradeço, Lucas. Gostaria de saber como foram as eleições dos primeiros papas, já que não havia cardeais. Bom, até haver cardeais, que já aconteceu realmente lá talvez pelo século V, século VI, quem é que elegia os papas? Era o clero de Roma. Porque o papa, ele é o bispo de Roma, né? Então, quando morria o papa, o clero de Roma, ou seja, os bispos, os presbíteros e os diáconos elegiam alguém para ser o substituto de Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Evaristo, etc., né? Até que a coisa vai se aperfeiçoando, isso é normal, né? Quando começou a surgir cardeais, arcebispos e tal, então aí até que começou a haver o conclave já lá na Idade Média para eleger o Papa, ok? Era assim. Madalena Martins, professor, faz-me confusão após a nossa morte, realmente o que se passa com o nosso espírito? Madalena, exatamente como é que vai ser, ninguém sabe. Agora, o que a igreja ensina para nós? Morreu, o corpo está morto na terra, a alma volta para Deus e vai haver o juízo particular diante de Jesus. Eu vou colocar duas passagens aqui para você entender. Hebreus 9, 27. A carta de Deus fala, está determinado que alguém morra uma única vez e em seguida vem o juízo. Bem claro. Morre uma única vez, não existe reencarnação. Ninguém vai morrer 2, 3 vezes. Segunda passagem, 2 Coríntios 5, 10. São Paulo fala, nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo para receber o bem, a recompensa do bem ou do mal que a gente fez enquanto estava nesta vida. Então é muito claro. Depois da morte seremos julgados por Deus, ok? Depois, no final dos tempos, quando Cristo voltar, haverá o juízo final, mas não vai mudar mais o juízo particular. Apenas será um juízo
onde Deus vai fazer toda a justiça diante de todos os homens. Se você quiser aprofundar esse assunto, eu escrevi um livro, né? O Cristão Diante da Morte. Aqui eu coloco o que a igreja ensina, né? O que é o cristão diante da morte? O que é a morte? O que é o juízo particular? O que é o céu, o inferno, o purgatório? O que é, né, a segunda vinda de Cristo? O que é novos céus, nova terra? Enfim, todas essas coisas é o que a igreja chama de escatologia, os últimos acontecimentos. Nesse livro, né, Cristão Diante da Morte, eu coloco o que a igreja fala sobre essas coisas todas, tá? Bem, Boa J. O senhor, quando falta aos domingos, sempre se confessa para voltar no próximo domingo a comungar? Sim. Olha, graças a Deus, eu nunca me lembro, graças a Deus, na minha vida, de eu ter deixado de ir à missa no domingo por preguiça. Já deixei de ir por motivo justo, que aí não é pecado, você não precisa nem confessar. Mas quando preguiça, não. Agora, se a pessoa deixou de ir à missa por preguiça, ou no sábado à tarde, ou no domingo, o catecismo da igreja fala claro, é pecado grave, tá? E a pessoa precisa confessar. Eu vou até dizer qual é o parágrafo, porque é uma coisa muito importante, né? Não sei se eu estou com o número marcado aqui, parágrafo 2180, né? É bem claro, quando fala do domingo, fala bem claro que é preciso se confessar para comungar de novo se a pessoa perdeu a missa por preguiça, por comodismo, né? Muito bem. Porque é uma falta de respeito com Deus muito grande, né? Deus nos dá vida, saúde, Deus dá tudo. A gente não pode dar 1 hora por semana para Deus? É muita falta de consideração com Deus, é muito desrespeito com Deus, por isso que é pecado grave. Sérgio Mendonça, professor, por favor, qual a última edição e ano do Catecismo da Igreja Católica? Ô Sérgio, o seguinte, o Catecismo, a última edição, é chamada edição típica vaticana, é essa aqui, ó, que foi aprovada pelo Papa João Paulo II no ano de 1997. Esta é a edição definitiva, depois dela não houve mais revisão, né? O Papa publicou um documento que ele chamou de Carta Apostólica Letamur Magnopere, quer dizer, uma grande alegria, né? Foi publicado no dia 15 de agosto de 1997. Essa edição é chamada edição típica vaticana. Essa aqui é a última atualização. O Papa Francisco fez uma pequena modificação no catecismo, que fala da pena de morte. O Papa Francisco diz que a pena de morte não pode acontecer em nenhuma hipótese, né? Aplicar a pena de morte a um assassino. Muito bem. Maicon Aguiar. Professor, eu tenho 2 perguntas. Primeiro, por que a igreja permite que padres celebram missas com sincretismo religioso? Esses padres não deveriam ser punidos por tal ato, pois vai contra os preceitos da Santa Sé? Maicon, depende do bispo. O bispo, quem tem que coibir isso, né, uma missa com sincretismo religioso, realmente modificando erradamente a estrutura da missa, a liturgia, quem tem que corrigir é o bispo. Agora, tem bispo que corrige, tem bispo que não corrige. O que a gente vai fazer, né? Segunda pergunta, o senhor relatou nesta live que se pode pedir intercessão de quem já morreu. Isso não se caracteriza como invocação dos mortos? Não. Veja, evocação dos mortos é diferente de pedir a intercessão. Quando você fala a evocação dos mortos, você está chamando o morto aqui, para aparecer aqui, se manifestar aqui e trazer uma mensagem aqui. É isso que a igreja não quer que se faça. Pedir a intercessão é outra coisa. Não é pedir que a pessoa venha aqui, que a alma venha aqui. Não. É pedir que a alma que está em comunhão com Deus, ela interceda por nós. Pode ser que esteja no purgatório ou pode ser que esteja no céu. Você não está chamando ela para vir aqui para trazer mensagem. É isso que não pode. Chama-se evocação dos mortos. Diferente de pedir a intercessão
dos santos ou das pessoas que já morreram, certo? O catecismo fala bem claro, né? Quando fala da comunhão dos santos, o catecismo fala que quanto mais nós rezamos pelas almas do purgatório, mais as almas do purgatório intercedem também por nós com mais eficácia. Eu vou até dizer a você qual é o parágrafo que está nisso no catecismo, porque 958, procure aí. Olha, eu vou falar uma coisa, se você não tem o catecismo, compre o catecismo. O catecismo é o único livro que todo católico precisa ter. Às vezes a gente compra muitos outros livros, não compra, porque o catecismo é a palavra oficial da igreja de 2000 anos. Então, procure no parágrafo 948 que fala, né, quanto mais a gente reza pelas almas do purgatório, mais a intercessão dela por nós é poderosa. Tá vendo? Aí, quando você lê uma coisa no catecismo, você pode falar como eu estou falando aqui, com tranquilidade, com segurança. Por quê? Porque não é você que está falando, não sou eu que estou falando, é a igreja que está falando. Ninguém pode me contradizer, nem o Papa. Por quê? Porque foi o Papa que aprovou o catecismo, junto com todos os bispos do mundo. Veja que segurança, que estabilidade que a gente tem, né? É muito importante isso. Robson Delfino. Sei que são muitas as perguntas dos fiéis, porém gostaria de saber se é correto um leigo fazer a homilia durante a Santa Missa. Não é permitido, é proibido. Sendo que na internet são recorrentes os vídeos mostrando este fato em algumas paróquias. Olha, eu quero mostrar aqui um livro que tem um documento da igreja chamado Redemptionis Sacramentum, do Papa João Paulo II, da Congregação da Fé, aprovado pelo Papa João Paulo II. O documento chama-se Redemptionis Sacramentum, é tudo sobre a missa. No item, no parágrafo 65 da Redemptionis Sacramentum, diz exatamente isso, que a homilia não pode ser feita por um leigo. A homilia tem que ser feita pelo padre ou pelo diácono, ok? Está aqui, ó, aliás, é o parágrafo 64, né? Ele fala aqui, eu quero até ler esse pedacinho, a homilia que se fez no curso da celebração da Santa Missa é parte da mesma liturgia. Será feita normalmente pelo mesmo sacerdote celebrante, ou ele se delegará a um outro sacerdote com o celebrante, ou às vezes, de acordo com as circunstâncias, também o diácono. Mas nunca há um leigo. Nunca há um leigo. É o artigo 64, não sei se você consegue ver aí, o artigo 64 desse documento, chamado Redemptionis Sacramentum, que eu coloquei nesse livro aqui, que eu dizer, para entender e celebrar a Eucaristia. Nesse livro aqui eu coloco tudo como pode, como não pode ser feito na liturgia, né, de acordo com os documentos da igreja, certo? Muito importante para o pessoal de liturgia, para o ministro da Eucaristia, até para sacerdotes, né? Muito bem. Perguntas agora do Facebook. Até aqui foram perguntas do YouTube. Facebook. Pedro Correia, professor Felipe Aquino, se Deus é da paz, por que tem imagens de santos que têm escudo de armas que contradiz a paz? Pedro, é simbólico. Quando você vê uma imagem aí, São Miguel Arcanjo, com uma espada na mão, pisando na cabeça de Satanás, ou então São Jorge, né, com aquela lança espetando o dragão, é simbólico, não quer dizer violência. Isso aí quer dizer uma guerra espiritual, que não tem nada disso, mas que quer dizer o quê? Assim como o soldado protege a nação, os santos nos protegem no combate espiritual. Então não leve isso para o campo material, não, é um simbolismo do campo espiritual. Marlene Zanelato, gostaria que o senhor explicasse o que é o Opus Dei. Opus Dei, que quer dizer obra de Deus em latim, é uma prelazia que está no mundo inteiro. O que é uma prelazia? Vou explicar. Você sabe o que é uma diocese? Diocese é um local geométrico. Então, por exemplo, Diocese de Lorena, onde eu estou aqui, pega várias cidades aqui perto de Lorena e tem o bispo, né? Há uma delimitação geográfica. Uma prelazia, Opus Dei, não tem uma delimitação geográfica.
Existe um bispo que cuida dela, mas ela pode estar no mundo inteiro. Pode ter gente no mundo inteiro, porque tem outras finalidades. O Opus Dei é uma instituição maravilhosa, foi fundada por um santo, canonizado pelo Papa João Paulo II, São José Maria Escrivá de Balaguer, espetacular. Né? É uma instituição muito séria, com uma formação muito profunda, entende? E que tem como carisma principal o trabalho, a santificação do homem no mundo do trabalho. O homem santifica o trabalho santifica o homem. Então, trabalhar com responsabilidade, oferecendo a Deus todo o sacrifício do trabalho, é muito bonito. Se você entrar aí na internet, opusdei.org, por exemplo, você vai encontrar aí o que é o Opus Dei com mais detalhes, certo? Faça isso. Dani Souza, gostaria de saber sobre leigos distribuir a Eucaristia sem serem enviados, sem ser oficialmente ministro. E também a respeito de missa por cura, missa por enfermo. Toda missa não é de cura, existem essas variações. Vamos por partes, Dani. Primeiro, claro, só pode distribuir a Eucaristia quem é autorizado pela igreja. Né? Há uma cerimônia em que o bispo faz a investidura dos ministros da Eucaristia. Agora, o pároco, numa necessidade, ele pode chamar uma pessoa que não foi investido para distribuir a Eucaristia. Vamos supor, o padre está celebrando uma missa, não tem nenhum ministro da Eucaristia presente, ele tem muita gente para congregar. O padre pode chamar alguém só para aquela missa, para ajudar a distribuir a Eucaristia, mesmo não sendo ministro. Agora, quem não é ministro, investido, não pode levar a Eucaristia para um doente, a menos que o pároco autorize extraordinariamente. Na igreja tem ordem, né? Jussara, bom, com relação, a Dani pergunta também, com relação às missas, veja, toda missa é uma coisa só. A missa é a celebração do Calvário. O Calvário se torna-se presente sobre o altar. Torna-se presente o sacrifício do Cristo, a paixão, morte, ressurreição e ascensão ao céu. Toda missa é isso, é um sacrifício. Por isso que missa não pode ser show, missa não pode ter barulhada, missa não pode ter qualquer coisa, não. A missa é um sacrifício do Calvário. É difícil no sacrifício do Calvário, né, a gente fazer certas coisas, né, que não estão de acordo com a celebração de um sacrifício. Agora, a missa pode ser colocada nela intenções. Então você pode celebrar uma missa com a intenção, por exemplo, de pedir chuva. Você pega o missal romano, ele traz vários tipos de liturgia para vários tipos de intenções. Vamos celebrar uma missa para acabar com essa peste que está vindo aqui na cidade. Ótimo. Vamos celebrar uma missa para pedir paz ao mundo. Vamos celebrar uma missa para pedir cura para os doentes. Então a missa de cura, de libertação, é isso. É uma missa, como outra qualquer, mas que tem uma intenção de cura e libertação, como pode ter outras intenções, entendeu? Muito bem. O que mais? Jussara Castro, professor, gostaria de saber quando é citado os terrores noturnos. Ô Jussara, terrores noturnos eu entendo como todo problema que pode haver na madrugada, terror, tudo pode aterrorizar a gente, pesadelos, catástrofes, não sei, tempestades muito pesadas, não sei, tribulações, aflições, angústias, problemas, são terrores noturnos. O Salmo 90 fala, né? Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo atingirá a tua tenda, né? Não vai temer nem a flecha que voa ao meio-dia, nem a epidemia que se propaga nas trevas, nem o mal que graça no meio-dia, nem os terrores noturnos. Ou seja, todo aquele mal que possa acontecer durante a noite. É preciso rezar antes de dormir, pedindo a Deus uma boa noite, um bom sono, sem pesadelos, sem tentações do demônio na nossa noite. Muito importante isso, rezar a oração do anjo da guarda, invocação Miguel Arcanjo, rezar o credo, para ter uma boa noite. Muitas vezes a gente não tem uma noite boa, muitas tem noite de pesadelo porque não reza antes de dormir. Roberta Leandro, Felipe Aquino, gostaria de saber a posição da igreja, até mesmo sua opinião sobre a aparição
de Nossa Senhora em Akita e suas revelações. Olha, pelo que eu sei, Roberto, as aparições de Akita no Japão foram reconhecidas como válidas pela autoridade da igreja no Japão. Então, eu penso que aí a gente deve levar em consideração. É o que eu tenho lido aí nos documentos. Marilyn Costa, minha dúvida é quanto às cores das velas da coroa do Advento. Ontem, algumas igrejas acenderam a cor verde, outras roxa, outra vermelha. Existe uma regra ou é apenas um simbolismo? Ou seja, o que importa é a palavra e a preparação para a chegada de Jesus e não as cores das velas? Veja, os sinais litúrgicos são muito importantes para nós. Normalmente, o que eu sempre aprendi na minha catequese, na liturgia, é que são 4 velas na coroa do Advento. Uma vela vermelha, uma vela verde, uma vela roxa clara, né? Quase um lilás assim, e a branca. Que significa o quê? Então, a primeira semana deve-se acender a vela vermelha, que é o símbolo do quê? Do perdão que Deus trouxe à humanidade através de Cristo. Perdão dado a Adão e Eva, perdão dado a toda a humanidade pela paixão, pela morte de Cristo. A vela vermelha. O vermelho é símbolo de martírio, de sangue, né? De perdão. A segunda vela, pelo que eu tenho lido na liturgia antiga, é a vela verde, que é a vela da esperança. Que esperança é essa? Dos patriarcas, né? Que aguardaram o Messias, os profetas que anunciaram a esperança da vinda do Messias, que Israel tanto esperou. Então, a vela verde, que o verde é o símbolo da esperança, simboliza isso. Depois a terceira vela, a vela do terceiro domingo, que é o domingo da alegria, o domingo da letere. Por que alegria? Porque nas 2 últimas semanas do Advento, a igreja já está perto do Natal. Então agora já olha para o Natal. Então a alegria do menino que vai chegar. Por isso a vela é um roxo claro, né? É uma quase assim um cor-de-rosa. E a última vela, a vela branca, o menino que chegou. O príncipe da paz chegou. Por isso o branco significa a paz. Então o príncipe da paz. O que eu aprendi, agora eu nunca li um documento oficial da igreja dizendo essas coisas. Isso eu aprendi na tradição da igreja, na tradição litúrgica da igreja. Muito bem. Rita de Cássia Silva, professor Felipe Aquino. Fiz uma promessa e não cumpri. Gostaria de saber se posso alterar a promessa. Rita, na próxima confissão que você fizer, coloque isso para o padre e peça para o padre autorizar você a mudar essa promessa. Não mude por sua conta, não. Faça isso diante de um padre. Horacilda Cadena. Criei meus filhos frequentando a Igreja Católica, participando e servindo ativamente. Hoje somente eu continuo. Meus filhos, cada um procurou outra crença. Isso me entristece. O que devo fazer? Horacilda, primeiro eu acho que você deve continuar dando o seu testemunho de católica, confissão, comunhão, Eucaristia. Eu vou sugerir uma coisa para você. Você mostrar a eles esse livro, Por que eu sou católico? Porque muitos dos nossos filhos deixam a fé católica porque não conhecem o que é ser católico, não conhecem a igreja, a maravilha que só a Igreja Católica tem, os sacramentos, 2000 anos, os papas, a Virgem Maria. Não sabe o que é ser católico. Então, de repente, meu filho, vocês foram educados na fé católica, leiam esse livro, porque eu sou católico. Entende? Eu acho que você pode aí ajudar a trazê-los de volta para você. E reze muito por eles. Ofereça a Deus sacrifício por eles. Entende? Helena de Lima. Felipe, também gostaria de saber das velas do Advento. Bom, já falei, né, das velas. Cauã Pietro, Salve Maria, Mãe de Deus. Eu queria saber se uma pessoa, quando morre, se nunca participou de uma missa, a gente pode mandar celebrar a missa para ela. Pode, Cauã. Nunca é impedido de rezar por alguém que morreu. Não tem problema não. Reza não só a missa, mas até outras coisas. Rafael Mansur, professor Felipe, depois que Jesus voltar, ele irá destruir Satanás e o inferno, eles existirão para sempre. Existirão para sempre. Deus não acaba com aquilo que ele criou à sua imagem e semelhança. Os anjos maus também foram criados à imagem e semelhança de Deus, como anjos bons. Eles se perverteram. Deus não os destrói. Então eles vão viver eternamente
né, afastados de Deus. Como aqueles que também se perderem, vão viver, os homens se perderem, eternamente afastados de Deus. Muito bem. Elisângela Almeida, a Bíblia segue uma ordem cronológica? Qual sequência é melhor para compreendê-la? Elisângela, segue, de certa forma segue, né? Você começa lá no Gênesis, a criação, vai até o Apocalipse, depois do Gênesis tem, né, toda a história de Israel, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, aí depois vem os Juízes, depois vem, né, todos aqueles livros históricos, né, Tobias, Judite, Esther, etc. Depois, né, tem todos aí os profetas, até chegar em Jesus Cristo. Então, há uma ordem cronológica assim. Não quer dizer que os livros foram escritos na ordem cronológica. A cronologia está no conteúdo da Bíblia. Por exemplo, eu vou te explicar. O livro do Gênesis, ele foi escrito depois do livro dos profetas. Ok? Ou, talvez, no mesmo tempo. Por quê? Porque foi escrito, provavelmente, o livro do Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, nas cortes dos reis de Israel, lá por volta do ano 1000. Ok? O 1000, ou até depois. Então, a gente não sabe exatamente a cronologia de quando o livro foi escrito, mas a cronologia está no conteúdo da Bíblia. Entendeu? Muito bem. Agora, como ler? Você pode ler um livro de cada parte, pode ler do começo ao fim. Agora, o melhor é ler primeiro o Novo Testamento e depois você lê o Antigo Testamento, que é mais difícil. Eu quero mostrar aqui dois livros ou três livros que podem ajudar as pessoas a entenderem a Bíblia e como ler a Bíblia. Um deles é esse livrinho que eu chamei, é de uma coleção Escola da Fé, que são 3 volumes, que é o Magistério da Igreja, a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. Esse volume 2 é a Sagrada Escritura. Isso aqui é um curso bíblico, resumido, claro, resumido, onde você pode aprender as coisas básicas de como é que você precisa para ler a Bíblia. Né? Chama-se a Sagrada Escritura, é o volume 2 da coleção Escola da Fé. Eu gravei, quem quiser algo mais assim profundo, eu gravei em 10 CDs, 100 horas, explicando a Bíblia, livro por livro, cada um dos 72 livros da Bíblia, um por um. Por isso que são 100 horas de gravação. São 10 CDs, está aqui dentro dessa caixinha aqui, né? Cada um desses CDs traz aí uma parte, né? O curso bíblico, cada um traz aí uma parte na sequência aí do curso bíblico. Ajuda a gente a compreender melhor a Bíblia, certo? É um estudo que você pode fazer devagar, né? Na sua casa, com calma. Muito bem, Maxwell Vitor, professor Felipe Aquino, eu sou católico, estudioso bíblico pela minha paróquia, que bom, Maxwell. Mas percebo que são poucos os católicos que procuram realmente estudar a Bíblia, é verdade. Às vezes vejo que a Igreja Católica foca mais em pastorais do que no próprio Evangelho. Pode ser. Compreendo que temos as tradições, o catecismo, etc., mas mesmo assim vejo poucos procurando estudar o Evangelho. Marcos, eu concordo com você. A gente tem que estudar o catecismo porque é aquilo que a Igreja nos ensina, baseado na Escritura. Mas ele não dispensa a gente estudar as Escrituras, de jeito nenhum. Concordo com você. Fábio Costa, os judeus ainda fazem o sacrifício de animais no tempo de hoje? Não, não fazem mais, não tem mais aquela imolação de bois, ovelhas, cabritos, como havia antigamente. Ok? Bom, respondemos aqui as perguntas também do Facebook e chegaram mais algumas perguntas aqui. Olha, nós temos ainda mais... tem muita pergunta aqui, não sei se vai dar tempo até às 8 horas. Vamos responder, né? Porque a gente conseguia ir até às 8 horas. Perguntas que chegaram agora. Juan Lucas pergunta o seguinte: a pessoa separada pode ser ministro da Eucaristia se viver a castidade? Ô Juan, eu penso que sim. Só que aí depende, evidentemente, da autorização do pároco, ou dependendo do caso até do bispo, para saber como é que foi essa separação. Se a pessoa não teve culpa na separação, etc. Entende?
Mas, em princípio, se a pessoa vive a castidade, em princípio, ela pode ser ministro, dependendo da autorização do pároco. Karen Pereira, o ministro da Eucaristia pode comungar sozinho? Veja, se ele não tem outra pessoa para dar a ele a Eucaristia, ele pode pedir autorização ao pároco, né, e comungar. Mas não é algo ordinário. O ordinário é que ele receba a Eucaristia de um outro ministro. Maria Denise Silva, professor, como é a indicação, prevalência de cada dia da semana na igreja? Como, por exemplo, quinta é adoração. Maria, a igreja costuma, em cada dia da semana, ela dedicar a uma devoção. Por exemplo, segunda-feira é dedicada às almas, né? Rezar pelas almas. Terça-feira, o sangue de Cristo. Quarta-feira, São José. Quinta-feira, adoração eucarística. Sexta-feira, a paixão de Cristo. Sábado, Nossa Senhora. Então a igreja coloca aí uma devoção para cada dia. Entendeu? Agora, não é algo assim obrigatório da gente cumprir, mas é algo bonito, algo bom, certo? Roberto Silva, ou melhor, Cíntia da Silva, pode ser ministra da Eucaristia mulher? Pode, está cheio de mulheres que são ministras da Eucaristia. Uma mulher pode ser ministra da Eucaristia? Pode. Por que Deus criou o diabo? Não, Deus não criou o diabo, Deus criou anjos bons. Eles, por culpa própria, se rebelaram contra Deus. Por que Deus não o destruiu quando ele perdeu a comunhão? Eu já expliquei isso aqui. Deus não destrói os seres que ele cria para viver eternamente. Deus é coerente com aquilo que ele cria. Por que Deus deixou o diabo com acesso à terra? A tentação a nós, Deus sabe usar. É uma prova para cada um de nós. Como somos tentados pelo diabo, é uma prova que Deus nos submete para saber se nós o amamos de fato. O diabo quer fazer a gente pecar, mas se você diz não para ele e não peca, você está dando uma prova de amor a Deus, ok? Essa é uma das razões pelas quais Deus permite a ação do mal. Por que Deus não permite a morte para as crianças que não serão salvas depois de adultas? Ora, Deus é infinitamente perfeito. Tudo que Deus faz, ele faz bem. Nem tudo a gente entende? Mas nós temos que ter essa fé. Deus sabe o que faz. Eu não posso questionar Deus. Eu não posso discordar daquilo que Deus faz, como ele fez o mundo. Eu tenho que amar a Deus e respeitar a Deus. Agora, por que ele não permite a morte para as crianças que não serão salvas depois de adultas? Não sei. Isso aí são desígnios de Deus que são para nós insondáveis, né? Joaquim Galvão de Melo, Joaquim Camelo Galvão de Melo, qual a melhor oração para a conversão dos pecadores? Não sei, Joaquim, o terço é muito poderoso para a conversão dos pecadores. O ofício da Imaculada é muito poderoso. A Santa Missa é o que mais tem poder ainda. Tem muita coisa. Qualquer tipo de oração, né? Não sei, as invocações da Nossa Senhora, a ladainha, a ladainha dos santos, tem muita oração, né? Neide Lima, a pessoa divorciada pode fazer adoração ao Santíssimo Sacramento? Pode, não tem dúvida, pode fazer. Paulo Carpinteiro, gostaria que o senhor falasse sobre a vida de São José. Olha, a vida de São José é longa, eu vou mostrar um livro para você. Aliás, vou mostrar 2 livros. Tem um livro maravilhoso, foi escrito por um padre alemão, ele chamou de São José Não Falha. Ele conta mais de 80 graças, milagres que as pessoas receberam, que um padre alemão testemunhou. Escreveu esse livro que é maravilhoso, São José Não Falha. E eu escrevi um livro sobre a vida de São José, o glorioso São José, esse daqui, ó, o glorioso São José. Tá? Não dá para eu contar tudo aqui, já estamos no final do programa, não dá para falar tudo da vida de São José. Basta dizer aquilo que a Bíblia diz: São José era um homem justo, santo, né? Maravilhoso. O melhor homem que Deus escolheu para ser o pai adotivo do seu filho. Que beleza, né? Tá aí, eu sou muito devoto de São José, graças a Deus. Helena Raquel, um ex-pastor pode ser um sacerdote? Pode, desde que ele tenha
os requisitos necessários, tem a fé de filosofia, teologia, seja celibatário, não é? Porque a igreja não ordena homens casados. Então pode sim, se ele satisfizer as exigências da igreja, né? Uma pessoa, Carol Dias, uma pessoa muito da igreja, diz que não se pode acender vela dentro da casa, pois chama almas que não estão na luz. Eu não acredito, mas pode explicar se tem alguma coisa a ver, por favor? Eu também não acredito. Nunca li nada da igreja falando. Eu, pelo contrário, eu acendo vela. Toda vez que eu rezar meu texto, eu acendo vela. Vou rezar o ofício da Imaculada, acendo uma velinha para ela. Vou rezar pelas almas, acendo uma vela. Cuidado só para não deixar pegar fogo na casa. Apague a vela antes de dormir. Não há problema nenhum, não. Rosa de Luz, o demônio não tentou Maria. Que dizes, professor? Olha, a igreja diz que Maria não foi isenta de tentação, mas nunca pecou. Como Cristo também não foi isento de tentação, Cristo foi tentado no deserto, Maria também. Mas pela graça de Deus, pela santidade dela, nunca pecou. Neumanil, às vezes fico chateada com minha família. É errado desabafar com outro de confiança da família falando do assunto? Não. Se você não faz um desabafo construtivo, buscando uma solução para os problemas da família, que você confia, que você sabe que não vai transformar isso aí, essa confidência em fofoca nem nada, tudo bem, né? Jeremias Sampaio, gostaria de saber o que a igreja diz sobre cruzamento e melhoramento genético de espécies. Não tem problema nenhum. Cruzamento genético de espécies, de plantas e de animais, pode fazer à vontade, só não pode fazer com o ser humano. Karen Pereira, professor, eu estou respondendo bem rápido, gente, porque são muitas perguntas. Eu quero ver se eu consigo chegar aqui até o final de hoje, tá? Karen Pereira, professor, é verdade que se meu marido fez cirurgia para não ter mais filhos, não temos salvação e estamos condenados ao fogo do inferno? Não, não é assim, Karen. Não é assim. Eu acho que se fizeram vasectomia ou laqueadura, se arrependeram, confessaram, tem perdão. O catecismo da igreja fala que não há pecado que não possa ser perdoado. Não é assim, não. Terezinha Coutinho, quero saber a diferença entre rezar e orar. Para nós católicos não tem diferença, é a mesma coisa. Uma protestante me perguntou por que nós católicos rezamos e não oramos. Os protestantes pensam que quando a gente reza, a gente só recita orações pronto. Não, rezar é você conversar com Deus. Orar é conversar com Deus. Para nós católicos não tem diferença. Eu expliquei, mas não sei se foi correto. Bom, Ana Lúcia, existe possibilidade de salvação após a morte? É possível pelo fato de que estaremos diante de Deus e ao vermos a verdade nos converter? Ana Lúcia, a igreja explica o seguinte: a gente se salva até o momento da morte. Depois da morte não muda mais nada. Por isso aquela oração da Ave Maria, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, a morte sela a situação da pessoa diante de Deus, porque ali separa o corpo da alma. Ali, a pessoa não tem mais mérito diante de Deus. Os méritos são os que ela conquistou antes. Por isso é importante morrer bem, né? Então, é o que a igreja ensina. Esse livro que eu mostrei, O Cristão Diante da Morte, eu explico isso com detalhes, entende? Eliana Raquel, professor, o senhor ainda está participando do Retiro Semente de Vida Nova? Estou. Ontem mesmo participei do Retiro Semente de Vida Nova em Piracicaba e Jundiaí. Continuo sim. Edna Chimelo Careta, qual dia e hora é o programa do professor que está aqui na Rede Canção Nova? O Edna, eu participo de 3 programas na Canção Nova. Eu participo na terça-feira ao meio-dia do programa Trocando Ideias, respondendo perguntas. Quarta-feira, às 16 horas, eu faço um programa sozinho, respondendo perguntas. Chama-se Pergunte e Responderemos. E na quinta-feira, à noite, 9 horas, Escola da Fé. É um programa que eu faço sobre a doutrina católica, certo? Glaucio Baixo, gostaria de saber sobre a grande onda de ecumenismo que anda acontecendo diante de muitas igrejas e até dioceses do Brasil e do mundo. Será que a salvação através de Jesus não acaba sendo renunciada quando nas maiorias dessas reuniões, apresentando e até cultuando outros deuses? O Glaucio, ecumenismo, o que é ecumenismo? É o diálogo com os irmãos cristãos não católicos,
ou seja, protestantes, ortodoxos, anglicanos, né, para convidá-los a voltar à fé católica. Porque eles deixaram a igreja, então eles é que têm que voltar. Ecumenismo é isso. Não é sincretismo religioso, não é prestar culto a outros deuses, de jeito nenhum. Isso aí seria até idolatria, né? Então, eu sugiro que leiam a encíclica do Papa João Paulo II sobre o ecumenismo, que ele chamou de Ut Unum Sint, que todos sejam um. A ideia é unificar, ok? Agora, essa unificação é na Igreja Católica, que o Papa João Paulo II diz, a unidade não pode ser feita sacrificando as nossas verdades. João Paulo fala, a unidade sacrificando a verdade não seria uma unidade autêntica. O Papa fala, não se trata de abrir mão de nenhum dogma da fé católica, nenhum dogma, ok? Porque nós temos convicção que o que nós acreditamos é aquilo que Cristo passou para a igreja. Nicolas Montes, professor, tenho uma dúvida. Posso participar de uma missa no rito extraordinário, a missa tridentina? Pode. A missa em latim está autorizada pelo Papa Bento XVI. Agora, não é a missa do domingo do povo, né? Mas a missa em latim pode-se participar da missa do rico. A missa é sempre uma coisa só, né? Já falei aqui. Nando dos Santos, professor, eu já possuo o catecismo da Igreja Católica, ótimo. E sei que todo católico deve ter, verdade. E sobre o Código de Direito Canônico, precisamos ter, qual é a sua importância? Olha, o Código, Nando, ele é muito instrutivo. O Código, ele ensina, é o estatuto da Igreja. O que o leigo pode fazer, o que o padre pode fazer, o que o bispo pode fazer, até o Papa. Como é que deve ser celebrado o matrimônio, a Santa Missa, ele explica tudo, entendeu? Então, eu consulto sempre, porque para responder as perguntas, de acordo com aquilo que a Igreja nos ensina, o código é muito bom, né? Esse que eu tenho aqui é um código assim, publicado em tamanho menor, né? pela editora Loyola, mas aqui tem tudo, tá? É o código completo. Muito bem, Paulo da Silva, o que difere um padre para um frei? Pois eu me confessei com um frei. Veja, o frei pode ser padre ou não. O padre é sacerdote, é presbítero, ele pode confessar. Tem frei que é ordenado padre e tem frei que não é ordenado padre. Entendeu? O frei que é ordenado padre pode celebrar, pode confessar. O frei que não é ordenado padre não pode confessar, não pode celebrar isso. Nilceia Dias, professor, quem não tem a crisma não pode ser madrinha de crisma. Segundo o Código de Direito Canônico, não pode. O Código, está vendo a importância do Código? O Código de Direito Canônico, quando fala quem é que pode ser padrinho de batismo, essas coisas que o Código regula. Para ser padrinho de batismo e de crisma, tem que ser católico, batizado e crismado. Entende? E estar vivendo de acordo com a fé da igreja. Então, o Código coloca isso daqui. Muito bem, então são as perguntas de hoje. Chegamos aí, então, graças a Deus, ao final. Já são 8 horas e quase 10 minutos. Agradeço a todos vocês que me acompanharam, né? E eu quero lembrar que todo dia, às 7h30 da manhã, eu faço uma reflexão rápida sobre o Evangelho do dia. Mais ou menos uns 10 minutos, ok? E no sábado, à tarde, ou melhor, à noite, às 7h30, eu faço uma reflexão sobre a liturgia do domingo, ok? Muito obrigado pela sua companhia, sua presença, seu apoio, suas orações por nós, né? E um grande abraço a todos, que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.